Obrigada mais uma vez, Verônica. Bom dia a todos e a todas. Acho que a maioria, pelo que eu vi, são mulheres, são professoras. E aí eu já queria que nós começássemos interagindo e falando no chat se é professora, de que instituição de educação infantil, enquanto eu vou fazendo minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, que está usando óculos, eu tenho olhos puxados, meus olhos são castanhos, meu cabelo é grande e tem mechas loiras. Estou usando uma blusa florida, também estou sentada numa cadeira e atrás de mim tem alguns livros. Então, iniciando esse momento, né, falando sobre essa temática que é tão importante, tão reflexiva e tão necessária para nós que somos professoras de educação infantil. E aí, à medida que eu for me apresentando, eu vou falando desse processo até agora, né, de pesquisa, de estudos sobre essa temática. Nosso tema, como já foi falado, né, inserção e adaptação da criança na educação infantil, e aí a minha perspectiva é trazer algumas vertentes, e não só o olhar para a criança, o olhar para o professor, o olhar para a família, mas num âmbito mais amplo e geral sobre essa temática. E aí eu vou me apresentar um pouco para mostrar como eu cheguei à estruturação desses slides, à organização do pensamento e das minhas reflexões sobre inserção e adaptação. Então, atualmente, eu sou doutoranda em educação. A minha pesquisa, ela também está relacionada à educação infantil, mas na perspectiva de literacia familiar. Então, ela tem relação com crianças, com inserção e adaptação, mas não é o foco. No meu mestrado, e assim, minhas pesquisas elas estão relacionadas a emoções, a sentimentos, a vínculos, né, essa vinculação e essa aprendizagem das crianças. E a afetividade, principalmente a afetividade. Então, no doutorado agora, no mestrado, na especialização, essa temática, né, ela é muito recorrente, porque eu tenho a necessidade de buscar informações, buscar respostas sobre os aspectos emocionais, socioemocionais da criança. Então, no meu mestrado, eu estudei sobre afetividade, em pauta, né? A contribuição das emoções para a formação em prática das professoras de educação infantil, voltando o meu olhar tanto para as práticas de como essas professoras lidam com as emoções das crianças, assim como as emoções das professoras, porque eu sou professora e eu sei o quanto é impactante o trabalho do professor, né? E essas emoções e sentimentos que estão permeados em todo o processo, principalmente na inserção e adaptação, que a gente lida com sentimentos e emoções das famílias, das crianças, com os nossos. Então, aquilo tudo, né, implicado na prática, me chamou a atenção. Eu também fiz psicopedagogia e especialização, e aí minha temática de pesquisa foi relações afetivas que influenciam na aprendizagem das crianças, também voltada a essas relações que influenciam, que impactam as crianças diretamente. Na graduação em pedagogia, eu estudei sobre afetividade no processo de alfabetização das crianças e também nessa vinculação. Então, isso é um fio condutor que permeou todos os meus estudos. Atualmente, eu sou professora, né, do NEI, do Núcleo de Educação Infantil, da UFRN, e a minha pesquisa, até agora desenvolvida, inserção e adaptação de crianças no NEI, CAP, UFRN, que é um colégio de aplicação, e esse colégio de aplicação ele é um laboratório onde todos os estudantes de graduações vão para lá, vão estudar, vão pesquisar, e nós vamos auxiliando, né? A gente tem um trabalho voltado para ensino, pesquisa e extensão. E nesse processo, nós contribuímos com uma formação, né? Dentro da instituição, da UFRN, fora da instituição, e trazendo a comunidade para dentro da UFRN, do NEI, e também levando o conhecimento da universidade para fora da instituição, né? Para a comunidade. Então, essa vinculação. E aí, quando a gente está em pesquisa, a gente precisa
fazer um recorte. E no meu recorte, eu percebi, nas minhas práticas, que um ponto que influenciava determinantemente eram os sentimentos e emoções das famílias implicadas no processo de iniciação e adaptação. Lá no NEI, nós trabalhamos tanto na educação infantil como no ensino fundamental, então nós ficamos fazendo essas trocas, né, para ir tendo experiências em várias vertentes. E a minha maior atuação, ela foi na educação infantil. E aí eu entrei na UFRN em 2015, efetivamente, e desde esse tempo eu fui convidada para fazer parte de reflexões com as famílias, acolhimento dessas crianças e dinâmicas que auxiliassem essas famílias nesse processo. Então, eu estou implicada nessa temática há bastante tempo, assim, né? E aí eu fiz esse recorte, acolhendo emoções e sentimentos das famílias nesse processo. E aí, mais lá na frente, eu vou estar falando um pouquinho dessa pesquisa. Aí eu fiz aqui um roteiro, eu só gostaria de falar que eu vou ficar olhando aqui no celular, porque eu estou na interação também com o pessoal da coordenação, então se eu precisar saber alguma informação, eu vou olhar aqui. Então, no chat temos docentes, estagiários e assessores da educação infantil, do berçário pré-escola e docentes de turmas integral. Ótimo. Obrigada, Verônica. Então, assim, eu pensei da gente fazer um momento bem interativo. Não deixar aqui só eu falando, para que a gente possa conhecer vocês, as práticas, e a gente refletir juntos. Então, eu pensei nesse roteiro, né? Abertura e sensibilização, e aí eu coloquei mais ou menos um tempo, mas aí a gente vai ser bem flexível aqui. A gente vai fazer uma dinâmica interativa, que na verdade vai ser vocês me falando, a gente fazendo uma chuva de ideias, um brainstorm. A gente vai ter uma fundamentação teórica, né, científica, porque quando nós falamos de educação infantil, não tem como não falarmos de fundamentação científica. Então, tudo que a gente vai conversar aqui, ela é baseada em teóricos que aprofundaram seus estudos, né? Então, essas emoções, esses sentimentos que estão implicados vão ser fundamentados. Essa definição sobre inserção e adaptação na prática pedagógica, e aí aqui é um mundo de possibilidades que a gente vai estar abarcando, não aprofundando, porque não dá tempo, mesmo tendo 2 horas, parecendo muito, mas nós não vamos esgotar esse conteúdo, né? Aí nós vamos também aprofundar um olhar sobre a família, nessa parceria escola, família-escola, tensões e alianças, que nós sabemos muito bem que não é só flores, não é só bem-estar, existem muitas tensões aí nessas relações. Temos um vídeo, e acredito que o texto não vai dar tempo, mas o vídeo vai. E a gente vai fazer uma síntese desse momento, pensando, né, em propostas práticas e um fechamento, para vocês me falarem assim, o que é que vocês aprenderam nesse momento. E aí, nesse momento, eu queria que vocês colocassem no chat que ou quais palavras definem para vocês inserção e adaptação. Quando você pensa assim, inserção e adaptação, o que é que vem? Qual é a primeira palavra que vem à sua mente? Não precisa ser texto corrido, parágrafo, não. Vai colocando palavras que vêm à mente de vocês quando vocês pensam nesses 2 processos, nesses 2 termos, inserção e adaptação. E aí Verônica vai estar compartilhando comigo aqui no celular e eu vou acompanhando. Podem ir colocando acolhimento, gentileza, empatia, bem-estar. Se vocês lembrarem também da história de vida de vocês, nesses 2 aspectos, inserção e adaptação, o que é que vocês sentiram, o que é que vocês lembram, porque nós falamos da criança, mas nós também tivemos, né? Passamos a todo momento por esses 2 processos, inserção e adaptação. Então, também podem estar colocando isso, os sentimentos e emoções de vocês, ou que vocês, uma palavra que defina esses processos para vocês. Então, acolhimento, gentileza, empatia, bem-estar, confiança, paciência, afetividade, sensibilidade, integração,
que nós vamos estar falando, né? Essa parceria imprescindível entre família e instituição de educação infantil, criança. Então, já iniciamos muito bem com esses termos, né? E aí, quando a gente pensa nesses dois processos, como eu falei, zelo, ótimo. Quando a gente pensa nesses dois processos que eu falei, nós minimamente pensamos nesses três aspectos: criança, família, professor, que estão implicados. Mas por que nós devemos falar sobre inserção e adaptação, né? Historicamente, se a gente for ver no processo da construção, da definição de educação, nós vemos que a educação infantil ela sempre foi relegada a último plano, porque os professores eram vistos como, não precisa de formação, é um atendimento assistencialista, as crianças não sabem nada mesmo, vai ali só brincar, é porque a mãe precisa trabalhar e tem que deixar as crianças em algum lugar, depósito, né? Então, com o desenvolvimento das pesquisas e o olhar para essa etapa da educação, nós vimos que nós avançamos de certo modo, né? Nessa perspectiva de olhar para a inserção e adaptação como um dos aspectos primordiais que vai garantir as primeiras aprendizagens da criança saindo do seu primeiro contexto social, que é a família, e sendo inserida no segundo contexto social, que é a instituição de educação infantil. Então, nós precisamos falar disso, porque garantindo as primeiras aprendizagens de forma tranquila, de forma empática, que foram os termos que vocês falaram aqui, né? Estabelecendo uma relação de confiança, tendo paciência, acolhendo, sendo gentil, tanto com as crianças, com a família e conosco mesmo, porque nós estamos ali precisando desse olhar, né? Sendo sensível, tendo zelo e paciência, né? Tendo afetividade. Então, nós precisamos ter esse olhar e precisamos falar sobre isso. E aí, alguma justificativa se estabelece, né? Primeiro, porque o acolhimento desses processos, eles precisam ser um método e uma forma de ser e agir. E não simplesmente um checklist que a gente faz para que a criança seja inserida, seja colocada numa sala de referência. Segundo, porque a inserção e a adaptação, elas são processos diferentes. A criança ela pode ser inserida e ela não se adaptar. Essa criança ela pode estar sendo inserida, mas ela não conseguir estabelecer vínculos, ela ter dificuldade de se relacionar, ela passar, como já aconteceu comigo, né? Um ano todo, a criança chorando em todo o processo, né? Para, chora, durante um ano todo, e mamãe, e como isso é angustiante, muito angustiante para a criança, e pode trazer traumas, né? Nós sabemos, mas também para nós e para a família, né? Para as famílias que estão passando por esse processo. Então, esses dois processos, não é um período, não é algo pontual, são processos e que nós passamos durante a vida toda, não é também só na educação infantil, então nós falamos sobre inserção e adaptação em toda a vida. Então, eles são permeados de sentimentos e emoções que afetam e mobilizam pais, mães, familiares, responsáveis, professores e crianças. E aí, uma autora que eu gosto muito de citar é Balaban. Balaban tem um livro que ele é crucial, que todo mundo precisa ler quando vai falar sobre educação infantil, inserção, adaptação. E tem um outro autor também, que é John Bowlby, que ele fala sobre a teoria do apego, que ele também vai falar desse apego que é da família, quando a criança está na família, e quando ela entra na instituição de educação infantil. Como isso trazendo, né, a importância desse apego nessas relações para que a criança se sinta segura, confiante. Então, quando a gente fala sobre sentimentos e emoções, nós estamos totalmente implicadas nisso. E precisamos ter um olhar voltado para nós mesmos, o que eu estou sentindo, como é que eu estou lidando, ter esse espaço de escuta para que a gente possa estar também muito tranquila e paciente e gentil nesse processo. Até porque a afetividade, inúmeros autores abordam a afetividade, mas nas minhas pesquisas eu utilizei
em muitas delas, Valon. E Valon vai dizer que a afetividade não é o que está no senso comum das pessoas. De ser, é beijinho, abraço, é carinho. Não é. Ele vai falar que a afetividade é aquilo que afeta. E o que nos afeta são emoções, sentimentos. Então, a afetividade não é necessariamente algo só positivo, mas também porque nos afetam, nos angustiam, nos entristecem, nos chateiam. Então, nessa perspectiva, nós precisamos olhar para a afetividade não só como algo superficial, mas profundo, enquanto algo que nos afeta. Outro ponto também, como justificativa para falar sobre inserção e adaptação, é que as crianças são sujeitos de direitos. Então, nós avançamos muito nisso, na perspectiva de que as leis, elas trazem a criança como sujeito de direitos. Ela tem direito a ser inserida e a ter um processo de adaptação o mais consciente, porque estão ali, né, em volta dela, adultos que estão pensando intencionalmente formas dela estar mais tranquila, mais segura, de ir ampliando e desenvolvendo sua autonomia. Então, ela é sujeito de direitos. Nós não estamos fazendo um favor, ela é um sujeito de direitos. E elas precisam estar amparadas. Nós precisamos, pais, escola, famílias, né, precisam garantir, né, para que elas sejam amparadas em todos esses aspectos quando se fala sobre inserção e adaptação. E nós que estamos à sua volta, nós precisamos garantir, como eu já falei, que elas tenham vivências, experiências, como a BNCC vai trazer, né, em situações pedagógicas que possam ser lúdicas, que possam ser atrativas, que possam ser aguçar, né, a curiosidade delas e possam desenvolver e, consequentemente, elas possam aprender, porque nosso olhar é sobre também a aprendizagem, né, de forma segura e acolhedora. Uma quarta justificativa é que nesses processos nós nem sempre são agradáveis, nem sempre são tranquilos, eles são permeados também de tensões, né, como eu falei no início, e que implica organização e reorganização. Lá no NEI, e aí eu falo também na Prefeitura de Natal, onde eu trabalhei, na Prefeitura de Parnamirim, onde eu trabalhei, em escolas particulares que eu trabalhei, nós passamos por um processo que não é estanque, que não é rígido, ele é flexível. Então, mais na frente eu vou falar sobre isso, que no NEI nós já passamos por várias etapas de organização e reorganização. Então, já houve tempo em que todas as crianças entravam e passavam o período todo nesse processo inicial, todas com 20, 23, no início era 25, acho, crianças, todas chorando, com um representante de cada família lá na sala de aula, e era aquela angústia. Depois nós passamos por outro processo. Não, vamos ser mais flexíveis, vamos dividir o grupo em 2 etapas, com um horário cheio. Depois nós passamos por o processo, vamos diminuir, cada grupo vai ter um horário. Depois nós passamos até chegar à configuração de hoje. Então, nossa organização, quando nós falamos sobre esses 2 pontos, eles precisam ser flexíveis para que a gente passe, enquanto equipe, né, instituição, porque não é só o professor, enquanto equipe, nós precisamos passar por organização e reorganização. E nisso tudo, transformações que envolvem parceria e diálogo, né, entre famílias, profissionais, porque não é só uma via de mão única, não é só a escola estabelecendo como vai ser, mas também escutando essas famílias. E aí, nem sempre os adultos conseguem lidar, né? Nós temos no senso comum, nós temos essa teoria que os adultos, eles conseguem lidar com suas emoções e sentimentos, os adultos são maduros, e na verdade não. Cada pessoa ela tem uma história, uma singularidade, uma forma de ser e estar no mundo, e aí a gente não tem como dizer assim, essa pessoa é madura ou essa pessoa é imatura. Então, nós precisamos lidar com isso tudo, né? E tem adultos que não conseguem lidar com essa entrada da criança. Eu lembro que, trazendo uma experiência que eu vivi no NEI, eu dei uma bola de encher, eu fazia esse momento inicial de escuta com as famílias, e eu dei uma bola de encher a cada mãe ou pai, ou mãe e pai que estavam lá comigo. E aí eu pedi para eles encherem e desenharem os filhos na bola, e pedi para eles
ficarem com aquela bola, que eles poderiam fazer o que eles quisessem. E aí eu fiquei observando, né, o que é que acontecia. Algumas mães jogavam para cima, deixavam cair, algumas mães não ligaram muito para a bola, algumas mães não fizeram nada, ficaram só olhando, algumas mães colocaram no colo. Teve uma mãe específica que colocou dentro da blusa, como se fosse ainda na barriga, e aí depois dessa dinâmica nós pudemos conversar e ouvir as emoções e sentimentos dessas famílias, né? E a mãe que colocou a bola de encher na barriga falou que ela não queria que o filho saísse da barriga, que não queria que ele fosse para o mundo, que não queria porque ela queria acolher, ela queria ter ele enquanto bebê para sempre. E aí nós falamos dessa simbiose, dessa necessidade das famílias de terem esse bebezinho, de terem dificuldade de lidar com eles crescendo e tendo autonomia. Então, assim, são vários aspectos que as famílias precisam ser, inclusive, orientadas. Enquanto professor, eu posso dizer que, na minha experiência, nós precisamos orientar os pais porque eles estão tendo dificuldade de ser pais. E aí eu queria pontuar que a afetividade não é só dizer sim e cuidar da criança e aceitar tudo que ela faça. A afetividade ela está totalmente, integralmente ligada com limites. E o que eu posso falar da minha prática é assim, porque eu não posso abarcar a amplitude dessa temática, né? Os pais eles estão tendo dificuldade de ser pais no sentido de colocar limites. Eu gostei de uma definição de uma psicóloga que ela falou que a criança é uma piscina e nós adultos que estamos ali no processo de aprendizagem dela, nós somos a borda, né? De educação, cuidado e aprendizagem, nós somos a borda. Quando nós não somos borda, ou seja, quando nós não colocamos limites, a criança transborda. E aí ela não consegue lidar com suas emoções e sentimentos, e ela não consegue lidar com regras e combinados, e ela não consegue lidar com o mundo, porque o mundo está permeado desses aspectos todos. Então, quando a gente fala sobre inserção e adaptação, nós falamos desses adultos que nós precisamos ouvir e orientar. E aí, nesses sentimentos e emoções, nós temos medos, inseguranças, angústias, né? Tanto nossa, como das famílias, como das crianças, que estão afetando as crianças diretamente nesse processo, como o Balaban fala. Como se dá, Verônica colocou aqui, como se dá a dinâmica hoje no NEI? Vanessa, no final você responde. Certo. Ok. No final a gente vai ter um momento para vocês fazerem perguntas, certo? E aí, por favor, me relembrem isso, que a gente liga o microfone e vocês vão se colocando. Então, vamos lá. Nesse momento, nós temos alguns objetivos, para que a gente não possa fugir muito, né? Para organizar a minha fala. Então, compreender a adaptação e inserção como processos emocionais e pedagógicos, reconhecer sentimentos que estão implicados nas crianças, famílias e professores, refletir sobre práticas acolhedoras na educação infantil, e lá na frente a gente vai falar um pouco sobre que práticas contribuem. E aí eu já queria que vocês fossem pensando, que práticas eu faço ou eu vejo que contribuem nos processos, né, de inserção e adaptação, e que práticas dificultam, porque aí eu queria que vocês respondessem mais na frente sobre isso. As minhas, as que eu percebo, que práticas as famílias têm, que contribuem, que dificultam, que a instituição também, nessa dinâmica, nesse tripé, família, criança e professor, que práticas contribuem ou dificultam nesses processos, certo? Já vão pensando aí. E pensar em estratégias para minimizar essas rupturas e sofrimentos, né? Nós podemos falar de sofrimentos também. E aí a gente vai sair daqui pensando também em outras possibilidades, né? Nessa interação, e aí eu conto com vocês nisso, nós podemos crescer e aprender uns com os outros, né? Então, eu estou aqui, estudei, organizei o conteúdo, mas nós vamos estar fazendo trocas, e eu quero aprender com vocês também, porque no NEI, enquanto instituição, nós estamos a todo momento pensando e repensando, organizando e reorganizando. A cada ano a gente se junta, precisamos repensar isso, e se isso daqui não está dando certo, vamos refazer, vamos repensar, vamos modificar e ajustar, porque nós precisamos sempre estar evoluindo, e a ciência está aí para isso, para contribuir conosco, né? Então, identificar e acolher as emoções e sentimentos dos pais, mães e familiares, né, que estão acompanhando essa criança,
refletir sobre como essas emoções e sentimentos têm influenciado positivo ou negativamente na inserção e adaptação das crianças. E aí a gente vai passar para a fundamentação teórica, né? Quando nós falamos em inserção e adaptação, a gente fala também sobre a inserção, né? A entrada da criança. E nessa entrada, ela pode vir de outra instituição, ela pode vir da casa dela, né? Da primeira formação social, que é a família. E nesse ponto, nós precisamos entender que, se ela vir de outra instituição, ela já vai ter, entre aspas, uma certa facilidade, vamos dizer assim. Porque ela já passou por um processo, ela já esteve em uma instituição. Então, pode ser que quando ela venha para outra, ela venha para a nossa sala, né, de referência, ela tenha uma facilidade maior, ou não. Porque toda adaptação, toda inserção e adaptação, ela é única. Não tem como dizer assim, ela já passou por instituição, então ela já sabe como é, já entendeu, já... Então, aqui vai ser tranquilo. Não, sempre é única. São experiências individuais e singulares de cada criança a cada novo processo. Então, nós precisamos pensar que é a entrada da criança e que, psicologicamente, a criança ela vai estar saindo desse ambiente seguro de, entre aspas também, que nem todo ambiente familiar é seguro, mas desse vínculo com essa família, que é a primeira relação social que ela está estabelecendo, para entrar num ambiente diferente, numa rotina diferente, com adultos diferentes, com atividades e tudo para ela está sendo diferente. Então, é uma ruptura, de certa forma, né, que ela vai estar vivendo com essa família. E isso é o primeiro passo, né? É a inserção. E a adaptação é um processo contínuo, como eu já falei, ela é durante a vida toda. Que ela é permeada por construção de vínculo e segurança emocional. Sempre vai ser permeada de segurança emocional? Não, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquinas, nós estamos vulneráveis às situações, à imprevisibilidade da vida, a tudo aquilo que a gente carrega na nossa história de vida em relação a experiências e vivências, aos gatilhos emocionais, psicológicos, aquilo que a gente consegue regular ou não, né, de como a gente pensa, de como a gente age. Então, é um processo contínuo, não tem como a gente falar que é estanque. Nós estamos com 66 participantes, que bom, vamos ter muitas trocas. E aí a gente vai pegar os documentos oficiais da educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais, que ela vai dizer que a adaptação deve respeitar tempos, ritmos e singularidades. E aí a gente, enquanto professor, são muitas vertentes para estar prestando atenção e dando conta para que a gente possa atender e garantir, tentar garantir que esses tempos, ritmos e singularidades sejam atendidos de cada criança que está ali no processo de inserção e adaptação. Mas nós precisamos respeitar, porque cada criança é única, e se a gente for olhar, né, a definição de criança e infância, nós vamos ver que a criança ela é única, ela é protagonista, ela é sujeito de direitos, ela é singular nas suas vivências, ela tem necessidades e especificidades que são próprias dela, da sua história de vida, que ela não nasce uma tábula rasa, que ela já vem com experiências desde a gestação, no vínculo que ela está estabelecendo, que a mãe está estabelecendo com ela, se ela foi aceita ou não. Então, assim, todo esse arsenal de possibilidades estão ali naquela criança que a gente vai aprender a lidar. Porque também tem um outro fator. Subentende-se que o professor já está pronto para passar pelo processo de iniciação e adaptação. E, na verdade, não. Nós somos seres humanos e nós vamos também nos adaptando àquelas crianças, nos adaptando àquela família, criando uma rotina, entendendo como a gente vai lidar com aquele grupo, porque pode ser um grupo mais agitado, pode ser um grupo mais parado, pode ser um grupo que interage mais, que fale menos. Então, nós também estamos implicados e nós precisamos respeitar esses tempos e ritmos até que passemos por uma integração dessa nova turma que a gente está pegando, dessas novas crianças.
E aí, Valon vai trazer essa perspectiva das emoções, né? Ele vai dizer que é interessante que tem um dos livros de Valon que vai dizer que desde que a criança nasce, quando ela está passando, olha que incrível, quando ela está passando no canal, ele fez um experimento e colocou um objeto para que ela na boca dela e ela começou a sugar, porque é algo inato, a sucção, né? Então ele percebeu a afetividade e as emoções já permeadas desde esse momento, desde o nascimento. Então é imprescindível a gente não olhar, né? Na verdade, é imprescindível a gente olhar para esse aspecto. E aí a criança vai crescendo, desenvolvendo, e ela vai passando por etapas, por estágios, como o Piaget vai falar também. E nessas etapas e estágios, ela passa de aspectos puramente emocionais, que é quando a criança vive, sente, age e interage no mundo através de emoções. Então, tudo dela é chorar, ela expressa seus sentimentos, seus desejos, necessidades através do choro, e que é os primeiros anos de vida dela. E aí, nisso, nós entendemos que o choro, ele é biológico, né? A emoção é biológica, porque ela se dá no corpo, e ela é social, porque ela imprime no outro uma relação, ela imprime no outro uma reação. Quando a criança chora, alguém vem atender sua necessidade ou não. Ou então, a família pode ter a perspectiva de dizer, não rasga a boca. Então, deixa a criança chorando sem atender suas necessidades. Então, o Valon vai dizendo, né? Na primeira etapa puramente emotiva, que as emoções estão ali muito evidentes, passando por alterações, né? Alternâncias em aspectos racionais. Então, quando a criança, mais ou menos a partir dos 2, 3 anos, ela já vai se identificando com os pais, com adultos de referência, que são os professores, e aí vai entrando o aspecto mais racional. Aí ela vai passando por outro aspecto que chama-se da primeira adolescência da criança, que é 5, 6, 7 anos, que ela vai começando as birras, vai começando a querer quebrar combinados, querer estabelecer mais as suas vontades, que é um outro aspecto emocional, até passar para 8, 9 anos, que é um aspecto mais racional. Então, ele vai falando dessa alternância e o quanto é importante nós pensarmos nessa perspectiva, porque nós entendemos como as crianças vão lidando. Não que seja um padrão, né? Porque como eu falei, cada criança é única, tem sua história de vida, mas algo que é um balizador para a gente pensar nas crianças. Outro autor também, que é Donald Winnicott, que vai trazer pontos específicos desse processo de inserção e adaptação, que é a segurança. Então, o que vai trazer mais segurança para essa criança, né? Como eu posso, enquanto professor, agir que ela se sinta segura comigo, que eu sou um adulto que vai garantir os seus direitos, as suas necessidades, e que eu vou fazer bem, que eu vou proporcionar momentos, vivências, experiências boas e prazerosas, né? Então, ele coloca a segurança como esse primeiro vínculo que precisa ser estabelecido. E um outro ponto que é bem importante é um ambiente suficientemente bom. E aí é relativo esse termo bom, porque o que é bom para um não é bom para outro. Os tempos e ritmos também são diferentes. Mas que nós podemos pensar em balizadores também do que seja, e aí os documentos oficiais vão trazer, né, da educação vão trazer isso. Que balizadores são esses? O brincar, os vínculos, atividades, vivências, experiências lúdicas. Então, esses aspectos precisam ser pensados. E Winnicott vai trazer muito essa vinculação, essa perspectiva mais psicológica, vamos dizer assim. Nós temos a BNCC e as diretrizes que fala sobre que a criança tem direito ao acolhimento, que a gente vai estar aprofundando nesse momento. Quando a gente fala em inserção e adaptação, nós temos, né, esse documento que é balizador também, e ele vai trazer. Eu fiz esse recorte para trazer esses dois aspectos, né? O foco no vínculo e o acolhimento como direito. Então, o Deceney, ele vai trazer, vai destacar, na verdade, o foco do vínculo como forma de acolher as famílias e as crianças, né? Valorizando tudo que elas trazem, essa bagagem de conhecimento que elas trazem.
Também vai trazer o acolhimento, né, como direito. Então, é um período, né, um processo, na verdade, em que a inserção ela vai transitar, né, transitar por cuidado, educação, as necessidades físicas da criança, as necessidades emocionais, intelectuais, a escuta e valorização dessa criança enquanto sujeito de direitos, garantindo que a criança se sinta segura e valorizada. E aí, se a gente for pegar, né, a Base Nacional como curricular, ela vai trazer os direitos de aprendizagem. Então, a gente precisa ver, né, um dos aspectos, né, que é o eu, o outro e o nós, o corpo, o gesto e o movimento, que fazem parte, né, desses dois processos de inserção e adaptação. Então, enquanto direitos de aprendizagem, né, a adaptação ela deve garantir os direitos de conviver, que é a interação, a socialização, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, que são essenciais nesse processo de acolhimento. E os campos de experiências, que é o eu, o outro e o nós. Teve até nós no NEI estamos fazendo uma reforma, uma revisitação da nossa proposta pedagógica, que nós pretendemos que seja publicada esse ano. Então, eu fiquei responsável por esse campo de experiência, o eu, o outro, o nós, e como é importante nós pensarmos sobre isso, com foco, né, nessa construção da identidade, das relações na chegada à escola, como as crianças aprendem uma com a outra, e a gente vai lá em Vygotsky, que vai falar da zona de desenvolvimento potencial, desenvolvimento proximal, que potencial é aquilo que a criança já tem, que ela já consegue sozinha, e proximal é aquilo que ela pode aprender, só que precisa de um outro mais experiente para que seja ampliado. Então, nesses aspectos, nós precisamos utilizar, né, essa teoria vygotskiana para pensar. Ela sabe subir na escada, então ela consegue dar conta sozinha, mas ela consegue se equilibrar num mobile, em outro objeto? Não, ela não consegue. Então, quem vai ser esse adulto de referência ou esse parceiro que vai ser referência, no caso, né, que é outra criança mais experiente, que vai ampliar na zona de desenvolvimento proximal, vai ampliar as suas potencialidades e vai possibilitar e contribuir para que a criança aprenda. E o corpo, gestos e movimentos, né, que é a exploração desse espaço, pensar nesse espaço que a criança vai ser inserida e vai passar pelo processo de adaptação como um espaço que facilite a nossa dinâmica, né? É criança chorando, às vezes é pai chorando, é pai chateado, é criança chateada, a rotina que a gente tem que dar conta. Então, que espaço eu vou possibilitar para essa inserção e adaptação e que objetos eu vou, né, planejar, pensar isso, que eu vou possibilitar, que eu vou colocar disponível para essas crianças nesses processos. Então, pensar no conforto, na facilitação do nosso trabalho e de forma que facilite o nosso trabalho, né? Porque nós precisamos pensar de forma que seja mais ágil e facilite esses processos. E aí a gente vai pensar na criança, quando a gente aborda, e eu falei, estamos com 71 participantes. Eu fico tão feliz. E aí, gente, vão falando aí como se alguém se sentir à vontade, como essa dinâmica de vocês? É tranquilo esse processo inicial de inserção e adaptação? É difícil? Como é que vocês lidam com isso? Se vocês fazem alguma coisa para se cuidar? E vão me pontuando aí como é a experiência de vocês, certo? Para a gente já ir interagindo, aí Verônica vai passando aqui e a gente vai conversando. Então, a criança ela está ali, saiu do seu contexto familiar, está entrando num contexto institucional, escolar, né, educacional. E ela está permeada por N fatores que a gente precisa olhar e pensar, né? Ela está ali com medo do desconhecido, porque é um ambiente novo, são pessoas novas, eu não sei quem é esse adulto. Eu não sei quem é esse adulto, eu não sei que lugar é esse, que eu estou sendo inserida. A angústia da separação, porque a criança ela ainda está construindo a sua noção de tempo, então, para ela é angustiante não saber
essa delimitação de tempo, minha mãe me deixou agora, daqui a 2, 3, 4 horas ela vem me pegar. Então, quando as famílias, elas deixam a criança e somem sem a despedida, sem o processo dela ouvir e entender, né, que ela vai ser, vai estar ali por um período e que o pai e a mãe vão voltar. Então, essa angústia, ela é normal, nós lidamos com essa angústia. E trazer calma, tranquilidade, para que a criança, quando perceber e quando construir essa noção de tempo, ela entender que o pai foi, os pais foram, mas vão voltar para pegá-la, né? Então, essa necessidade de vínculo e previsibilidade, porque ela, já que ela não tem o pai e a mãe ali, as pessoas de referência, os adultos de referência, né? Pode ser pai, mãe ou algum responsável, ela precisa se vincular emocionalmente a um outro adulto. E aí, as crianças também fazem leitura, as crianças também nos julgam e nos olham e veem as nossas reações. No mestrado, eu iniciei com um projeto falando sobre representações sociais de professores sobre afetividade. E é incrível que quando eu comecei a estudar sobre isso, os professores, nós estamos implicados, né? E nós tivemos uma educação, então tem professores que, na sua educação, quando chorava, apanhava. Tem professores que, por nada, por tudo, apanhavam. Tem professores que choravam e não tinham suas necessidades atendidas. Então, como é que esse professor, que teve essa experiência, essa vivência, pode lidar com uma criança sem fugir disso? Só se ele tiver trabalhado, rompido com traumas, se ele tiver percebido esses gatilhos, porque senão a tendência é a gente reproduzir. Então, se eu tive uma educação em que, se eu chorasse, apanhava, então como é que eu vou lidar com essa criança que está chorando, se eu não tratei isso psicologicamente? Então, lidar com a nossa história, com os nossos gatilhos, né? Lidar com a criança. E a gente julga mesmo, por mais que a gente não verbalize, por mais que não seja pedagogicamente saudável, ou bom, ou certo, nós estamos pensando, refletindo e julgando o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Isso é totalmente natural e normal. Ninguém está sendo ruim, nem é um crime que está cometendo, não. Nós passamos por isso e lidamos com isso. Então, quando a gente está lidando com isso, a gente precisa também refletir se os nossos gatilhos, se a nossa forma de lidar com aquela criança, com a nossa impaciência, às vezes, ou com o nosso desgaste emocional e físico, também não está influenciando. Assim como a gente precisa alertar os pais que isso acontece com eles, contribuindo ou dificultando o processo de inserção e adaptação. Então, nós precisamos pensar nesses vínculos através dessa perspectiva psicológica, né, socioemocional. E a previsibilidade, que é essa rotina, que precisa ser previsível. A criança precisa entender que ela chega, que ela faz uma roda, ou que ela vai brincar, ou que ela vai pegar o livro, ou que ela vai cantar, ou que ela vai... O que é que vai acontecer? Para que ela saiba os marcadores de tempo e possa organizar e ir construindo a sua noção de tempo e espaço, como os documentos oficiais vão falar. Verônica está mandando aqui algumas coisas que vocês colocaram, né? Precisa uma rotina organizada e planejada, considerando esse início de ano letivo, que tempo de permanência na escola traz segurança nesse processo de adaptação, pelo menos nas primeiras semanas. Pronto, são questões que a gente vai estar respondendo, né? E aí eu vou falar da minha prática enquanto atual, né? Enquanto NEI. E aí a gente vai ajustando para a realidade de vocês também. Valon, nesse aspecto, vai falar que a criança se destaca pela questão emocional, que é a base da construção da sua personalidade. Então, como ela lida com as suas emoções básicas, raiva, alegria, medo, susto, né? Surpresa, na verdade. Então, como ela lida com essas emoções vai balizar a construção da sua personalidade. E na educação infantil, né, na instituição da educação infantil, nós precisamos pensar nesse lugar como espaço de olhar atento, né, para as crianças que estão vivenciando esses processos. Um lugar onde há acolhimento, como já falei, das suas necessidades e especificidades. E aí Cerqueira vai trazer de forma bem pontual
essas questões, né? Que é necessário acolher e ter uma escuta sensível, né? Aos pais, mães, familiares que também estão envoltos de emoções e sentimentos. E aí eu lembro que no processo de inserção e adaptação, não lembro se foi ano passado ou se foi ano atrasado, mas fiquei de manhã, fiz o acolhimento com as famílias e de tarde eu fiquei para observar como é que as mães estavam lidando. E tinha a sala era só choro e já estava no processo das famílias saírem de sala, né? Primeiro eles entram na sala, ficam um tempo lá e depois eles saem. E aí tinha duas mães assim separadas e uma estava chorando e a outra, ai meu Deus, eu não sei, ai minha filha está chorando demais e não para, o que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a ter essa escuta, né? Fiquei ali escutando e observando, enquanto a outra mãe diz, eu acho que eu não vou dar conta. Eu acho que eu vou tirar. Porque o teórico tal diz que não é bom que a criança fique nesse período na creche. E aí, ao escutá-las e ao tentar contribuir com essa reflexão, foi visível como elas se acalmaram mais. E aí uma disse assim, a que não estava chorando, disse assim, mas eu não passo essa insegurança minha para ela, não. Aí eu disse, passa. Gostaria de informar que passa. Porque não é o que você diz, é o que você faz. A forma que você olha, o tom de voz que você fala, como você lida com ela quando ela está saindo e você acolhe, você já tira daqui da instituição. Então, tudo isso ela está lendo e está percebendo em você. Então, se ela percebe insegurança em você, mesmo que não falada, ou principalmente a não falada, ela não vai se sentir segura nesse lugar. Então, as famílias precisam nos ajudar nesse sentido. Só, entretanto, porém, que as famílias têm dificuldade de lidar com suas próprias emoções e com as emoções das crianças. Então, nós, além de estarmos passando por esse processo, né, de ajuste, de adaptação com as crianças, com as famílias, nós lidamos com as crianças e com as famílias, porque nós precisamos orientá-las. E Cerqueira vai trazer esse aspecto bem forte. E aí eu vou falar um pouco da prática do NEI. Algumas, porque assim, nós, a cada ano, como eu falei, nós pensamos e repensamos essas práticas. E aí o NEI, em acho que foi 2013, eu era substituta lá. Eu fui professora substituta desde 2009 e entrei como efetiva em 2015. E aí, enquanto substituta, existia uma cisão entre o EI, que é a Unidade Educacional Infantil, que ficava lá no Onofre Lopes, e o NEI. O NEI não atendia o berçário. E em 2013, acredito, ou 2014, houve essa unificação. Então, a UEI tinha algumas práticas, e eu trabalhei lá, e no NEI tinha outras práticas, até que a gente integrasse, conversasse, planejasse, replanejasse, a gente foi construindo e passando por diversas modificações. Tanto que já vou passar um vídeo, e aí a gente vai precisar, eu vou precisar pontuar algumas coisas após o vídeo, porque ele é antigo, e termos que já foram modificados, práticas que já foram modificadas, mas foram registradas nesse vídeo falando sobre as práticas do NEI. Então, algumas práticas, né? A apresentação da instituição às famílias. Então, antes das crianças entrarem no berçário, elas vão lá conhecer a instituição, todas as salas, laboratórios, o que se faz em cada local, conhecer os profissionais que fazem parte dali, para que ela já vá se sentindo pertencente àquele lugar e saber a função e o que ela pode usufruir daquele lugar. Então, tem essa apresentação da instituição e profissionais, cada um falando das suas funções e se colocando, se apresentando, se colocando à disposição, né? Os valores, né? O que o NEI pensa, tem divisão de homem, de educação, de mundo, e aí isso está na proposta pedagógica do NEI. Então, nós apresentamos também essas famílias a nossa metodologia, o método de ensino, a forma que nós pensamos, essa parceria, o que essa família vai precisar ao a criança ser inserida nessa instituição. Então, a gente faz uma inserção primeiro dessa família, e para que ela possa se sentir segura nessa instituição e conhecer os profissionais que vão lidar com uma criança, né, com um filho ou filha. E aí a gente fala as normas, né, regras do nosso regimento interno, para que ela também saiba seus direitos e deveres nessa instituição.
Nós fazemos uma reunião com o setor de psicologia, né, com a nossa psicóloga e a equipe múltipla, a pedagoga, a enfermeira, assistente social. Nós tivemos essa conquista recentemente, e aí elas nos ajudam, nos auxiliam nesse processo, mas quando nós não tínhamos, porque isso é bem recente, quando nós não tínhamos, eram os professores mesmo, nós éramos os polivalentes em todos os aspectos, né? Então, nós fazemos essa escuta, nós fazemos todo esse trabalho que hoje nós avançamos e temos esses profissionais para estar atuando. Nós fazemos uma reunião individual com as professoras, então nós pegamos o contato e fazemos uma anamnese. Nós buscamos informações desde a concepção, se a criança foi desejada, se não foi, como foi a gestação, como foi o parto. Então a gente resgata toda essa história até a prática atual, como é a rotina da criança atualmente, se ela é acompanhada por algum profissional, para que a gente conheça tanto a família como a criança nesse processo. E aí, a gente também escuta, né, as expectativas dessa família, e a gente dá algumas orientações, e a gente, antes de iniciar os dias letivos, nós já vamos tendo essa interação e passando confiança, criando vínculos, né, na verdade, nessa relação, para que a gente isso possa fluir durante o ano. Então, essa reunião inicial, ela pode ser presencial, pode ser online também. A inserção gradativa no processo inicial da entrada da criança, no NEI. Então, hoje, atualmente, nós temos uma rotina flexível, com horário flexível. Hoje, nós dividimos as crianças, no berçário são 15 crianças, e na turma 1 são 20, atualmente. E aí, a gente já passou por mudanças, assim. Na UEI era um outro quantitativo, acho que eram 12, se não me engano, porque na UEI tinha berçário 1 e no NEI não tinha estrutura, então nós no NEI não temos berçário 1. E aí a gente pensou, né? Vamos dividir em 3 grupos, cada grupo tendo 4, 5 crianças e até 7 crianças em cada grupo, e ficando uma hora por dia, depois passa para 2 horas, depois passa para 3 e 4. Não, são 3 semanas, 1 hora, 2 horas e 4 horas. Aí os pais precisam ficar à disposição. Aí nós lidamos com os pais reclamando, não tenho tempo, eu não posso ficar à disposição, porque precisa ficar na instituição alguém de referência para qualquer necessidade da criança, e também porque é pouco tempo, não dá para eles irem trabalhar e voltar. Então, tem criança que realmente não fica com o pai e com a mãe, fica com um familiar, às vezes fica com um primo, alguém fica para atender esse processo. E aí nós lidamos com N dificuldades que eu poderia elencar aqui disso, mas que nós percebemos que foi a melhor proposta, e pensando na criança, porque o nosso objetivo é a criança. Então, foi hoje nessa estrutura da entrada, da inserção progressiva e por grupos. Nós contribuímos e possibilitamos o envolvimento da família em todos os processos. Então, desde a inserção da criança, as famílias participam, as famílias fazem apresentação para essas crianças, elas pensam em dinâmicas, brincadeiras, ou cantam, ou dançam, ou fazem teatro de fantoche, ou elas inventam alguma coisa para que elas estejam apresentando para essas crianças nesse processo inicial de inserção da criança. Nós compartilhamos, né? Isso é muito importante, textos informativos e reflexivos para as famílias, porque nós pensamos que nós precisamos orientar essas famílias, né? Elas muitas vezes não sabem lidar com esse processo, e nós temos o conhecimento para isso. Então, sobre mordida, teve uma situação que eu estava no berçário, ano retrasado. E aí, uma criança que nós percebemos que era super protegida, e essa criança foi mordida. E nós explicamos à mãe, tranquilizando. Na verdade, quem veio pegar foi a avó. E nós tranquilizamos a avó, explicamos, e quando chegou em casa, a mãe, indignada, ligou para a coordenação, gestão, e assim, transtornada, mandou um e-mail dizendo que quem era esse
cachorro que tinha mordido o filho dela, que o filho dela era inocente, que não podia ter acontecido. Foi um escarcéu essa situação. E aí a gente... E aí no grupo dos pais, né? Eles têm um grupo lá de WhatsApp para interagir, dialogar e tal. E foi um caos, assim. E nós pensamos, não, para essa família, para todas as famílias, nós precisamos dar um texto que fale sobre a questão... Tem alguém ligando aqui. Só um minuto. 9h15, certo. Nós pensamos nessa questão do envolvimento das famílias. Aí eu vou dar uma corridinha aqui. Compartilhamento de textos informativos, então nós orientamos e demos esse texto e conversamos com as famílias sobre essa perspectiva e o espaço de escuta dos pais para que eles pudessem se colocar, né, suas emoções, o que eles pensam, o que eles acham. A família, e aí nós podemos pensar, né, em culpa, em ansiedade, a mãe que está deixando, eu não queria deixar meu filho para ter que trabalhar, a ansiedade de lidar com aquela criança que está chorando ou que não está, porque também tem o fato, né, dela não chorar e a mãe, ela não chorou. E a ambivalência emocional é riso, é alegria, é choro, é angústia, é medo. A necessidade de confiança na instituição, então a gente sabe que nem toda relação com a família ela é prazerosa e alegre e gratificante. Então nós temos famílias que, inclusive, a gente não bate. Aquela mãe, lá vem aquela mãe, ou então lá vem aquele pai, lá vem aquele de novo. E o Winnicott vai dizer que essa segurança que os adultos possibilitam é que vai sustentar a segurança e o sentimento de confiança da criança. E aí a gente vem para o aspecto do professor, né? Nós passamos por pressões institucionais para lidar com planejamento, com tempo, com preparação de material, de organização, de se organizar internamente. Então, essas pressões institucionais de dar conta, demandas emocionais internas, e aí me digam aí se para você é tranquilo, o que é que vocês acham? Para você, todo início de ano é tranquilo, ou vocês também passam por esse processo de angústia e é corrido, porque tem, né, a gente tem pouco tempo? Se vocês puderem colocar aí no chat para eu dar uma sondada aí, como é que vocês lidam, porque para mim eu vou, de certa forma, em certo aspecto, insegura, porque eu não sei que famílias eu vou encontrar, né? Será que eu vou ter uma família que vai dizer que eu sou irresponsável, como já aconteceu? Uma mãe que era formada, doutora, e veio dizer, porque você conhece Vygotsky? E aí nós, todo ano, e eu falo de mim, né, passo por esse... Que grupo é esse que vem? Que família é esse que vem? Então, se puderem, compartilhem comigo como é que vocês se sentem aí nesse processo inicial. Também nós precisamos, né, mediar essa vinculação da criança com a família e escola. E Tardif, que é um autor que trabalha sobre formação docente, aponta que o trabalho docente também é emocional. Não tem como nós fugirmos que nossas emoções estão implicadas. É a nossa afetividade que está ali nesses dois processos. E aí a pergunta que fica, quem cuida de quem cuida? Quem é que cuida da gente? No caso, adultas que estamos lidando com esses processos, como é que vocês lidam e se cuidam? Alguém colocou assim, para mim é angustiante, porque eu estou há pouco tempo na educação infantil, depois de passar quase 10 anos no ensino fundamental. É uma outra dinâmica, total, e é muito corpo, né? Também, todo início do ano, eu busco me preparar, assim, eu vou lá, treino e cuido, porque a gente vem das férias e se descuida de certa forma, mas esse corpo vai estar ali, braço, cola, choro, trocar fralda, então esse corpo também. Outra pessoa colocou, é angustiante e ficamos inseguras. Exatamente. Pois cada acolhimento é único, pais diferentes, crianças diferentes em cada adaptação. Exatamente. E aí, alguém tem alguma rotina, algum processo que faz nesse início de ano? Eu já falei alguns pontos que eu faço, né? Primeiro, eu volto a treinar para cuidar do corpo, para que eu não esteja esgotada quando estiver voltando, porque esse corpo vai estar ali, total, entregue. Eu escolho músicas relaxantes
porque eu vou lidar com muito choro. Então, eu tenho uma rotina que eu vou criando para mim mesma, para cuidar da minha saúde mental, porque nós percebemos, e a gente viu na fala ontem de Cláudia, né, Costin, ela falando do percentual de professores afastados por questão de saúde mental. Então, é imprescindível a gente falar sobre saúde mental quando a gente fala sobre inserção e adaptação das crianças na educação infantil. É bem puxado, acho importante sempre ter essa reunião e orientação aos pais sobre o processo de adaptação. Alguns pais não entendem, porque também as crianças choram tão depois, acham que aconteceu algo na escola. Pois é, e como é processo, a criança pode, no início, não chorar e no meio do ano chorar. No início e no meio do ano não chorar e no final do ano chorar. Por quê? Porque não é algo pontual, estanque e de um período. Só no início. A adaptação é da criança, do professor e da família, todos nesse processo. Então, gostei disso daqui. Tem gente que faz terapia, meditação e oração. Também faço oração e me cuido nesse sentido. E eu escuto música e eu tento fazer coisas que me dão prazer, porque não sei vocês, mas quando eu saio do processo desses primeiros dias, quando eu saio da sala de aula, primeiro que fechou a porta do Ney, eu não sou minha professora, né? Eu sou Vanessa Pessoa. Então, eu já tento me desligar totalmente. Lógico que eu não consigo 100%, porque eu não sou um robô, né? Não sou uma máquina. Mas eu tento desligar. Não, aqui eu vou viver minha vida, usufruir da minha vida. Então, eu tento desligar isso mentalmente. E outra coisa, eu fecho os vidros. E eu não escuto nada. Porque ainda está reverberando na minha mente o choro das crianças. Então, eu saio assim tão tensa, que eu preciso do silêncio para me reorganizar, para me regular. O que mais que colocaram? Eu treino regularmente e terapia semanal. A terapia eu faço, mas é crucial nesse processo. Já faço isso há alguns anos, muito bem. Se todo mundo pudesse fazer terapia, eu recomendaria. E eu estou fazendo psicologia, estou no 7º período. Nossa, como todo mundo precisa de terapia em alguma questão. Rotina é fundamental para mim. Se não me regular, não vou ter como auxiliar na regulação e adaptação das crianças. Eu vou passando aqui para a gente correr, porque tem muitos slides ainda. Ai, meu Deus. Então, a questão da saúde mental, nós precisamos, eu deixo aqui um alerta, sabe aquele emoji do vermelho, assim, que da sirene? Pronto, se eu puder acender para vocês esse autocuidado e a saúde mental, eu trago essa perspectiva para vocês, de terem estratégias, pensar, escrever, parar. Hoje nós estamos na era digital e a gente tende muito a digitar e computador e tal. Não, mas pare e escreva. Escreva, porque isso é uma organização psicomotora. Então, nós precisamos escrever o que eu vou fazer por mim, para o meu bem-estar, para ser feliz, para estar bem mentalmente, né? Fisicamente, pensar nessas estratégias. Inserção e adaptação na prática pedagógica, que eu já não estou seguindo o meu roteiro, porque eu já falei demais aqui. Outra pessoa colocou atividade física e terapia, um ponto que atrapalha um pouco é a questão da infraestrutura da escola, sim. Salas pequenas, com professores, pais e crianças, sem muita área coletiva para vivenciar, sim. E o quanto mais puder sair dessas... É bom ter a sala de aula como referência, mas sair para que a criança tenha outros espaços para vivenciar, né? Eu lembro que eu fui gestora de um CMEI, do Cátia Garcia, em Candelária. E não tinha espaço porque o CMEI era numa casa em Candelária e eram quartos, né? As salas eram quartos, super pequenos, e o local do parque também era pequeno, mas assim, a gente lidava com o que tinha, com o que era possível. Então, né, concordo que é um ponto importantíssimo essa questão de infraestrutura, mas a gente tem que pensar no que pode facilitar diante daquilo que a gente tem. Seguindo, né, a questão do choro como linguagem. Então, a criança não chora simplesmente porque ela não está gostando ou simplesmente porque está sendo ruim alguma coisa, mas ela está comunicando algo. Essa falta, esse medo, essa insegurança, o que é que vai acontecer comigo, o que é que vão fazer comigo. Vou correr, Verônica, 9h25.
E Vygotsky vai falar do desenvolvimento que ocorre nas interações sociais, né, nessa questão do choro, porque ele é mobilizador social, a criança chora e alguém vai atender às suas necessidades. O papel do vínculo afetivo, que eu já pontuei várias vezes aqui, e aí a gente pensa que não é só isso, abraço, carinho, é você realmente olhar para a criança e perceber que ela está lhe escutando e perceber que ela está tendo você como referência, tanto que quando a gente vai fazer o relatório, um dos aspectos que a gente avalia durante o trimestre, lá no NEA trimestre, né, que a gente faz os relatórios, é se a criança estabeleceu o vínculo e nos tem como organizadores do trabalho pedagógico. Então, a gente avalia isso nas reações dela às nossas demandas, à nossa fala, como é que ela interage conosco. E aí a gente pensa, né, sobre práticas pedagógicas acolhedoras, ou seja, a presença sensível desse adulto, a rotina flexível, objetos de apego, permitir que essa criança chegue e passe por esse processo de inserção e adaptação com esse objeto de apego, a gente sabendo, a partir da entrevista, o que essa criança gosta, que músicas ela já conhece, ela gosta, então a gente faz uma lista de músicas que já são desse grupo, porque a gente já pegou essas informações das famílias, a escuta ativa dessas famílias e estabelecer essa segurança, né, esse vínculo com as famílias. E aí a BNCC, as diretrizes, os documentos oficiais vai falar dessa indissociabilidade, né, entre cuidar e educar. E práticas que dificultam. Se vocês puderem colocar aí algumas práticas que vocês consideram que dificultam a inserção e adaptação, coloquem aí no chat para a gente falar só um pouco sobre isso, eu acho importante. Em relação às famílias, em relação às práticas mesmo da realidade de vocês. Porque, como eu falei, existe uma tensão, né, nessa relação professores, famílias, né? E a gente precisa, a partir dessa realidade, desses sujeitos que a gente vai lidar que não conhece, né, que tem sua forma de falar, que até nos irrita de certa forma, ou que a gente não gosta, né? Então, mas que é da educação daquela pessoa. Então, o que a gente vai fazer com essas tensões, né, com essas alianças? Essa parceria é necessária, então ela precisa ser permeada pelo diálogo e confiança. A escuta empática, que é um exercício, isso não é inato, eu sou uma pessoa empática, eu nasci uma pessoa empática. Não é, isso é um exercício que nós precisamos fazer a cada ano, a cada nova família, a cada nova criança. Alguém colocou aqui que a insegurança das famílias ela é um aspecto que dificulta, né? Atrapalha nesses dois processos. Falta constante. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Podem colocar. Interajam aí comigo para eu falar sobre isso daqui. Escuta empática, como eu estava falando, né? Não é algo inato, nós exercitamos de silenciar e se colocar no lugar do outro. E Barbosa vai dizer, né, que essa relação é o eixo da educação infantil. Como eu falei, escutar sem julgamento. Eu acho muito difícil, eu coloquei isso aqui e fiquei refletindo. Eu acho muito difícil isso não julgar, porque internamente nós estamos a todo momento julgando. E isso não é ruim. É que o ruim é quando a gente julga e já condena. Então, aquela mãe chega, aquele pai, aquela família chega e fala de forma que eu não gosto, que me gera gatilhos. Então, eu estou julgando internamente. Poxa vida, essa pessoa falando desse jeito eu não gosto. Aí ela está chegando, lá vem. Ou então comenta com alguém, eu não suporto tal pessoa, tal família. Então, eu estou julgando. Mas a questão é a condenação que a gente faz disso, né? A nossa prática em relação a esse julgamento. Então, se a gente parar, escutar, e internamente a gente vai estar julgando, né? Mas se a gente tiver uma prática que seja mais empática, tentando se colocar no lugar do outro, então a gente não vai ter aquele ação-reação, né? Que o behaviorismo lá em psicologia vai falar. Eu ajo e reajo sem pensar. Não, vai ter uma ação, que é algo que eu não gosto, que me desagrada, eu penso, reflito e tenho uma reação, que é o que eu posso fazer em relação a esse outro que não está, né, me agradando tanto. E combinar com essas famílias expectativas reais, né? Porque quando a família confia, a criança sente. E aí eu queria falar para vocês
Bem rapidinho, porque eu não tenho mais tempo. Meu Deus do céu, é muita coisa. A chegada, né? Falaram sobre a insegurança das famílias, que dificulta essa inserção e adaptação, falta constante. A chegada, ao processo inicial. Algumas famílias desconsideram a importância da educação infantil. É mais pela obrigatoriedade, ou seja, né, na pré-escola. Algumas famílias desconsideram a importância da educação infantil, conciliar a atenção e tantas crianças sem ainda conhecê-las. E aí eu fiz essa pesquisa, e eu vou pontuar bem rápido aqui no que eu puder. Porque, vendo essa realidade das famílias, eu quis fazer um recorte para investigar sobre essas emoções e sentimentos, né? Então, eu tenho uma pesquisa no NEI, que é Inserção e Adaptação de Crianças, acolhendo emoções e sentimentos das famílias nesse processo. Ai, eu troquei. Gente, não vai dar para colocar o vídeo. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Eu vou falar da pesquisa rapidinho e passo, pelo menos, o início do vídeo para vocês, certo? Então, eu fiz uma aplicação de questionário com as famílias, mandei por e-mail, e um dos dois, ou os dois responsáveis, respondiam. Das 55 crianças, porque eu fiz a aplicação de questionário com o berçário e turma 1, manhã e tarde, 35 responderam. Pai, mãe, o responsável, ou seja, 65% das respostas. Algumas perguntas que tinham no questionário. Como está sendo o processo de inserção e adaptação? Aí as famílias responderam 8, foi tranquilo, 11, que considera o início foi difícil, desafiador, mas que agora está adaptada. Isso foi no meio do ano que eu apliquei. Houveram respostas como foi maravilhoso, surpreendentemente rápido, ótimo, sem grandes dificuldades, interessante, positivo e muito boa. Outra pergunta. Você considera que sua criança está adaptada? Porque 2 famílias consideram que não e 2 consideram que mais ou menos, e as demais 32 consideram que sim. Você considera, que foi a mesma pergunta, né? Que se a criança está adaptada e por quê? As famílias associam estar adaptada a não chorar, que é preciso desmistificar isso. Porque uma criança pode não estar adaptada e ela não chorar. Ela apresentar outro tipo de comportamento. Ela pode morder, ela pode bater, ela pode se isolar, ela pode ter mutismo seletivo. Então, desmistificar isso do choro, e foi um dos aspectos que apareceu na minha pesquisa. Quais os sentimentos e emoções surgiram, ainda surgem sobre o processo de adaptação e inserção? Aí surgiram essas palavras, né? Felicidade, tranquilidade, medo, apreensão, muita alegria, segurança, feliz, sentimentos positivos, receio, medo, misto de ansiedade, insegurança, maior apego com a criança, ainda tem um pouco de medo do sofrimento da criança. Quais dificuldades sentiu nessas famílias? O que é que elas sentiram, né? Processo gradual de inserção em 3 semanas. Então, as famílias, elas reclamam, algumas reclamam dessa necessidade que a gente tem delas estarem lá 3 semanas, porque trabalham e a gente entende isso, né? A realidade de todo mundo é assim. O que elas apontaram também como dificuldade? Por ser progressivo, de tempo progressivo, a greve, porque essa aplicação foi no período que estava tendo greve, a distância e horário, porque tinha família que 1 hora distante e o tempo é 1 hora, depois outra semana 2 horas, depois 3 horas. A hora de acordar, não sabe o que aconteceu durante o dia, não saber, né? As famílias colocaram que é uma dificuldade, e elas querem saber o que aconteceu durante o dia da criança. O lanche sem açúcar, que no berçário turma 1, eles não comem açúcar, lá no MEI, e nenhuma dificuldade 13. Na sua opinião, quais estratégias podem ser desenvolvidas ou aprimoradas? Fazer roda de música com os pais, aumentar 30 minutos do tempo da aula, por causa da greve, dar mais previsibilidade da rotina, ou seja, eles querem saber o que acontece na rotina, o que aconteceu durante o dia, atividades e eventos que envolvam mais as famílias, melhorar o diálogo com as famílias e atividades grupais com espaço de fala sobre o processo, aumentar o número de professores. O que mais? Na sua opinião, o que contribuiu e facilitou o processo de inserção e adaptação? Aí eles disseram, né, horário gradativo, ou seja, né, alguns disseram que dificultam e outros disseram que contribui. Empatia das professoras, pipoca na hora da saída, que é um marcador que a gente tinha e que a gente não tem mais. O marcador agora é colocar a sandália, marcador de tempo de saída. Quando a gente canta a música do tchau, tchau, que também é um marcador, tchau, 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 nossa roda terminou.
E a gente diz assim, hora de calçar a sandália. Então, esses 2 marcadores, eles sabem que é o horário de saída. Presença do pai nas primeiras semanas, bom ambiente de sala e boa estrutura da escola, didática montessoriana. Então, tem isso de fazer agenda em adaptação. Lá no NEI a gente não tem agenda. Os pais querem que a gente tenha, mas não tem. Então, o que contribui? Acolhimento, brincar, os professores, entrevista inicial, carinho, atenção, paciência, experiência das professoras. Ai, meu Deus, tem que terminar. Então, propostas práticas, né? Pontuando, assim, nós temos um universo, e aí, se vocês fazem algo diferente disso daqui, podem colocar no chat para compartilhar mesmo, porque, como Cláudia ontem colocou, Cláudia Coxim, né? Nós precisamos divulgar as nossas práticas. Então, que práticas vocês têm de inserção e adaptação que possa contribuir uns com os outros? Se puderem colocar aí no chat também, a gente contribui, né? E aí eu vou ler tudo depois, porque agora eu não tenho acesso, né? Porque eu estou projetando. Eu quero ler tudo depois e aprender um pouco com vocês também. Então, a gente tem rituais de chegada, aquela roda de música com a música do Bom Dia. Olá, olá, eu já cheguei e dou agora um bom dia para você. Com um beijinho, bem molhadinho. Então, a gente tem esse marco de inicial. Nós temos o parque, que a criança vai, nós colocamos as famílias para brincar nesse parque, não é simplesmente os pais chegarem lá e deixar as crianças sozinhas. Adaptação progressiva, quando possível. Por isso que eu deixei bem claro aqui, quando possível. Diário registro da adaptação. Então, sempre quando termina o dia, nós sentamos com a coordenação e nós conversamos como foi, como nós nos sentimos, o que a gente percebeu, o que não deu certo, o que deu certo, o que é que a gente vai replicar no outro dia, o que não vai. Então, todos os dias, nesse período que a gente coloca de 3 semanas, nós, todos os dias, a gente senta para conversar sobre isso. Reunião de acolhimento com as famílias e combinados afetivos com a equipe. Como é que a gente pode estar se ajudando, como é que a gente pode estar se ouvindo, como é que a gente pode estar facilitando, né, afetivamente esses processos. Vou falar algumas considerações e vou colocar o vídeo, porque meu tempo já esgotou, a gente vai ter só... vou abrir para fala aqui, se alguém tiver alguma pergunta. Se vocês tiverem pergunta, coloquem aí no chat também. Então, algumas considerações que eu gostaria de fazer para concluir minha fala, né? A adaptação é um processo, ela não é período, ela não é simplesmente no início do ano letivo, ela é um processo, ela ocorre à medida que a gente vai vivendo, vivenciando. Então, ele não é um período fixo, exige empatia, e como eu falei, empatia não é um aspecto inato, nós não nascemos com empatia. Nós precisamos de escuta e flexibilidade e envolve todos os sujeitos da comunidade escolar. Então, não é uma responsabilidade única e exclusivamente de nós, professores. Então, fechando, a adaptação não é sobre fazer a criança parar de chorar, mas sobre garantir que ela não chore sozinha se ela chorar. É tempo de vínculo, não de relógio. E inserção e adaptação não são testes de resistência, são processos de cuidado, vínculo e humanidade. Quando acolhemos as emoções, educamos o sentido. E aí eu fecho minha fala com isso. E aí eu gostaria de colocar um vídeo para vocês. Vou parar aqui de compartilhar. Estou acompanhando aqui. Ok. O início da vida escolar é um processo. E como todo processo é composto por fases nem sempre exatas. Aqui, quando falamos em processo de adaptação escolar, estamos nos referindo a um organizador fundamental no início da vida da criança, que faz parte da construção da personalidade dela e acontece de forma diferente em cada pessoa. No Brasil, durante muito tempo, a questão da adaptação escolar não foi uma preocupação maior das abordagens pedagógicas. Só a partir da década de 1970 começaram a surgir literaturas que davam conta desse tema. Esse fato tem relação direta com a concepção de infância que se tinha naquela época. O Núcleo de Educação da Infância, NEI,
colégio de aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a adaptação também foi considerada um período para fazer as crianças pararem de chorar. Mas, a partir de uma reestruturação curricular no ano de 1990, ela passou a ser encaminhada numa parceria entre a escola e a família, considerando a criança de 2 anos como um ser que pensa, que já viveu algumas experiências e que pertence a um grupo social e familiar específico. Mais conturbado que pareça, por mais desorganizado, mas a gente entende que existindo todas as fases, respeitando todas as fases do processo, desde a entrevista, desde a reunião, a inserção desses pais em sala de aula, minimiza ou possibilita um processo de adaptação para essas crianças muito mais tranquilo, né? Porque a gente tem muito consciência de todos os sentimentos que envolvem um grande tripé que tem a família, a criança e a escola, né? Então, quando a gente faz uma relação da teoria, das discussões teóricas com a prática, a gente percebe, respeitando essas fases e essas atividades, que a inserção das crianças ela vai acontecer, sim, respeitando os tempos. Nem todas as crianças se adaptam com o mesmo tempo, nem todas as crianças se adaptam no mesmo período, é tanto que a gente tem o cuidado de não chamar um período, e sim um processo, mas se dá respeitando as atividades que nós sugerimos. A adaptação ela acontece de uma criança que passa de uma turma para outra, de um ano para o outro, quando esse professor mudou, ou ele mudou de turno. Então, eu me adapto até enquanto adulto. Quando eu estou no outro ambiente de trabalho, também estou me adaptando. Então, a gente entende a adaptação como esse conceito mais amplo, mas nesse momento a inserção está muito mais em jogo do que... E também a adaptação, processos muito semelhantes. A adaptação é a primeira grande separação que a criança sofre no início da vida e poderá influenciar a atitude futura dela em relação à escola e a outras separações. Os pais têm papel fundamental nesse processo. São eles os adultos diretamente envolvidos na transmissão de segurança aos seus filhos. Por isso, eles também devem ser incluídos nesse momento tão marcante na vida da criança. E se falamos em separação, também falamos em questões emocionais. No caso dos pais, há sentimentos contraditórios envolvidos. Eles sentem alegria, tristeza, preocupação com os cuidados que a escola dispensará ao seu filho, podem rememorar experiências próprias de separação e ainda podem sentir medo de que o filho desenvolva mais afeto pela professora. Para mim, é o momento mais importante de ruptura, né? Na verdade, é a primeira vez que essa criança se coloca fora desse espaço, desse núcleo familiar, desse espaço conhecido, né? Que é a família, casa de avó, casa dos pais, casa da tia. E é o primeiro momento que ela vai se desvencilhando cada vez mais desse espaço mais próximo para ir, de fato, para o espaço desconhecido, espaço que ela não percebe, que ela não convive. Então, é a primeira grande cultura desses laços familiares num ambiente que ela ainda não conhece. Gente, eu não vou conseguir passar o vídeo todo, porque nosso tempo esgotou. E eu tinha alguns slides ainda, deixa eu parar a apresentação aqui. Eu ainda tinha alguns slides para passar, para a gente conversar, para a gente refletir, né, para escutar vocês, porque eu acho que é importante essa interação. Mas aí tinha 2 perguntas que eu acho que já foram respondidas, né? Como se dá a dinâmica hoje no NEI, aí eu falei de algumas práticas e a gente mostrou também esse vídeo, que fala um pouquinho, e aí eu posso estar disponibilizando, né, o PDF dessa apresentação, porque ele ainda está em link, está online, aí fica ruim porque alguém pode mexer, editar, e é um documento que fica oficial, então a gente compartilha depois, e o vídeo também eu posso estar enviando para vocês verem, conhecerem, porque ele acho que tem um pouco mais de 10 minutos, certo? E a outra pergunta aqui era... Considerando esse início de ano letivo, que tempo de permanência na escola traz segurança nesse processo de adaptação? Pelo menos nas primeiras semanas. No NEI, nós temos uma dinâmica, mas que ela não é possível ser replicada porque ela é um colégio de aplicação federal, tem outra estrutura, né?
Mas eu acredito que cada instituição ela pode sim pensar em estratégias dessa entrada progressiva, dessa participação da família de acordo com cada realidade. No NEI, nós passamos por várias configurações, até chegar atualmente, que também não é fácil e não é agradável para muitas famílias, mas foi assim que a gente entendeu e a gente pensa na criança. Então, são 3 semanas nessa inserção, com tempos gradativos e dividido por grupos. Primeiro vem um grupo, aí vai embora, outro grupo, vai embora, outro grupo. Então, no NEI, nós fazemos assim. Eu espero ter contribuído de alguma forma para essas reflexões com vocês. Estou à disposição também para diálogo. Posso deixar meu e-mail a quem quiser falar. Ou quiser falar com Verônica, com o pessoal da secretaria, que eles também podem entrar em contato comigo. Muito obrigada, Verônica. Muito obrigada a todo mundo que ficou esse tempo comigo aqui, compartilhando também seus conhecimentos. E a gente está aqui para isso, né? Contribuir com os outros e com a educação. Obrigada.